O que era o espinho na carne de Paulo? Era uma doença? Era perseguição? Ou era condenação pelo que ele tinha feito no passado? A gente vai ver isso no vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Olá, queridos e queridas! Eu sou DL Martins, jovem, cristão e espinhado, e você é muito bem-vindo ao meu canal. Não esquece de deixar o teu like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e também não esquece de ativar o sininho das notificações para você receber nosso conteúdo toda vez que for postado aqui. Então é isso aí, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Antes da gente desenvolver o assunto, eu quero deixar aqui bem claro que eu não estou trazendo verdades absolutas aqui para ninguém. Existem várias linhas de raciocínio relevantes com relação a esse assunto e eu só estou trazendo aqui aquela que eu mais acredito, aquela que pra mim faz mais sentido. Então, para que ninguém fique pensando que eu tô querendo ser o dono da verdade, tá explicado. Como foi dito, existem várias linhas de raciocínio com relação ao assunto. Existe uma linha de raciocínio que diz que o espinho na carne de Paulo era a condenação que ele sentia por causa das coisas que ele fez no passado, por ter sido tão violento e, segundo ele mesmo, ter perseguido a igreja de Deus. Existe outra que diz que é a perseguição que ele sofria, inclusive essa é a que mais faz sentido para mim, é a que eu acredito. Existe outra que diz que Paulo tinha uma doença, e essa particularmente eu não acredito muito, embora ela tenha bons argumentos. E existe uma, inclusive, que diz que o espinho na carne de Paulo eram desejos homossexuais. Mas enfim, primeiro eu vou mostrar a vocês o porquê eu não acredito muito na linha de raciocínio que diz que era uma doença. Primeiro porque em 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 em diante, a gente vai ver Paulo pedindo a Deus para Deus retirar o espinho e Deus claramente não retirando. A gente vai ver que Paulo queria que aquilo fosse retirado, mas aquilo não foi retirado. Então a gente entende duas coisas daí. Primeiro, Deus se negou a tirar o espinho na carne, não era da vontade dele tirar. E segundo, aquilo era necessário na vida de Paulo. Como ele mesmo diz, para que eu não me ensoberbecesse, me foi posto um espinho na carne. E essas duas coisas vão completamente contra aquilo que Deus nos demonstra na palavra dele. Primeiro, Deus se recusou a retirar o espinho da carne de Paulo. Se a gente for olhar para a vida de Jesus, e se o espinho na carne de Paulo fosse uma doença, a gente nunca vai ver Jesus se recusando a curar alguém durante o ministério dele. Ao contrário, em várias passagens da Bíblia vai mostrar que Jesus chegava no lugar e curava todos os enfermos. E Deus, ele não se recusa a fazer algo por birra. Quando Deus diz não para algo é porque ele não quer que aquilo aconteça, é porque aquilo não é da vontade dele. Se ele se nega a fazer algo é porque ele não quer fazer, é porque aquilo, como eu disse, não é da vontade dele. Mas o que ele demonstrou em Jesus, e eu quero salientar aqui que o próprio Jesus disse em João capítulo 14, que quem olha para ele vê o Pai. Como ele mesmo disse, quem me vê, vê o Pai. Ou seja, Jesus e Deus são uma coisa só. Da mesma forma que Jesus age, é a forma que Deus age. Inclusive o livro de Hebreus, a carta de Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, diz que Deus ele fala por meio do Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então Deus demonstra a perfeita vontade dele através de Jesus. A vontade perfeita dele, exatamente como ele quer que as coisas aconteçam, é para você olhar para Jesus. E você vai ver que Jesus ele nunca se recusou a curar ninguém. Ao contrário, tinham pessoas que nem sabiam que podiam ser curadas e ele ia lá e insistia. Ele ia lá e fazia a pessoa crer, ele ia lá e curava a pessoa, mesmo sem a pessoa pedir, muitas vezes. E em Cristo ele demonstrou o que ele queria. E em Cristo você vai ver que Deus demonstrou a vontade dele de curar as doenças. Porque as doenças elas são tão ruins e desnecessárias quanto o pecado. E a vontade de Deus de curar as doenças é tanta que o Filho dele, Jesus Cristo, foi para a cruz e morreu, como diz lá em Isaías 53, no mesmo capítulo que diz que ele levou sobre ele o pecado de muitos, também vai dizer que ele tomou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades e que pelas suas feridas nós fomos curados. Então não faz sentido o Deus que mandou o próprio Filho para morrer e levar nossas doenças, que mandou o próprio Filho para curar todas as doenças entre o povo, que nunca, através de Cristo, nunca se recusou a curar a doença de alguém, se recusar a curar uma doença de Paulo. Não faz nenhum sentido. Ele estaria indo contra tudo aquilo que ele demonstrou através de Jesus. E o segundo ponto é que era algo necessário para Paulo. Como eu disse agora há pouco, doenças são tão desnecessárias quanto o pecado. A gente não precisa do pecado, a gente peca porque a gente acaba safado.
mas a gente não precisa dele. O pecado só traz coisa ruim para a nossa vida. E doenças são tão desnecessárias quanto. Elas só trazem coisas ruins para a nossa vida. Ninguém gosta de estar doente. Doença não traz nada de bom. Doença só mata, só te destrói, só te rouba. Rouba teu dinheiro, rouba teu tempo, rouba tua saúde, rouba tua alegria, rouba tua vida. E se o espinho na carne de Paulo era algo necessário para ele, então não tem como fazer sentido ele ser uma doença. O que faz sentido para mim é que o espinho na carne de Paulo sejam as perseguições e os sofrimentos dele. Se nós formos olhar o contexto, um pouco antes de Paulo falar sobre esse espinho na carne, ele vai descrever os sofrimentos que ele passou. Isso está lá em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 21 até o versículo 29. E eu vou descrever aqui para vocês cada uma das coisas que Paulo citou que ele passava, que ele sofria. Paulo diz que ele passou por prisões, açoites, perigos de morte, recebeu 5 vezes 40 açoites menos 1 dos judeus, ou seja, 39 chibatadas dos judeus, 3 vezes açoitado com varas, foi 1 vez apedrejado, 3 vezes naufragou, ficou 1 dia e 1 noite boiando em alto mar, em perigo de rios, em perigo de assaltantes, em perigo entre os gentios, em fome, em sede, em nudez, e entre outras coisas. Eu não disse tudo ainda. Várias outras coisas que ele passou. E vale salientar aqui que Paulo não falou em nenhum momento sobre ter uma doença. Se você for ler o texto, você vai ver, ele não fala de doença. Ele fala de tudo, menos de doença. Outro ponto também é que Paulo descreve o espinho na carne como um mensageiro de Satanás que veio para esbofetear ele. Essa palavra no original, esbofetear, ela tem o sentido literalmente de bater no rosto, de dar soco no rosto. Então está falando de algo literal, de esbofetear mesmo. De bater, de um sofrimento físico, o que nós sabemos que Paulo sofreu muito em meio às suas perseguições e tudo mais. Outro ponto que liga o espinho da carne de Paulo à perseguição é o fato de existirem referências no Antigo Testamento sobre a mesma expressão e que inclusive essas mesmas referências no Antigo Testamento são ligadas também à perseguição. Em Números 33:55 e em Josué 23:13, são usadas essas expressões, espinhos nos vossos olhos ou espinho na vossa carne. Essa expressão é usada quando Deus fala para eles assim: se vocês não retirarem os povos, eu estou parafraseando aqui, se vocês não retirarem os povos estranhos da terra que eu dei a vocês, eles vão ser para vocês como espinhos na vossa carne ou como espinhos nos vossos olhos. Ou seja, Deus está falando que se eles não tirassem os povos estranhos, esses povos iam perseguir eles. E essa perseguição ia ser como se fossem espinhos nos olhos deles, espinhos na carne deles. E o apóstolo Paulo era um cara extremamente conhecedor das escrituras. Paulo, quando vai falar, ele pega referência das escrituras. Ele pega a referência de Números que eu falei e a referência de Josué que eu falei. E aquela mesma expressão, que é espinho nos vossos olhos, espinhos nos vossos olhos ou na vossa carne, que era referida à perseguição naquela época, ele usa para descrever a perseguição na época dele. Inclusive, isso justifica aqueles 2 motivos que eu falei no começo, que é o primeiro, Deus se recusar a tirar o espinho na carne, e o segundo, o espinho na carne ser algo necessário. A perseguição ao cristão, ela foi dita por Jesus. Jesus disse que se a gente amasse a ele, a gente ia ser perseguido como ele também foi. A perseguição, ela é necessária para o crescimento da igreja. Se você for ler o livro de Atos, você vai ver que os momentos em que a igreja mais cresceu foi nos momentos onde ela foi perseguida. Então isso faria com que tivesse total sentido Paulo ter pedido para isso ser retirado e Deus não retirar. Porque se Deus retirasse a perseguição, não faria sentido. Isso era necessário para o ministério de Paulo, assim como é necessário para o ministério de qualquer cristão. Porque cristão maduro é cristão que é perseguido. Então é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu realmente espero que esse vídeo tenha tirado algumas dúvidas que vocês têm. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aí embaixo, se inscreve se você não é inscrito no canal e ativa o sininho das notificações para você receber o nosso conteúdo quando for postado. Deixe teu comentário aí também, falando sobre o que você achou do vídeo, dá tua opinião, fala sobre a linha de raciocínio que você acredita. Se você acredita nessa que eu falei, manda aí o comentário falando e tudo mais, vamos gerar esse engajamento. Eu vou deixar o link de um canal parceiro aí na descrição, é o canal do Tirano Gamer. Então se você curte jogos online, se você curte inclusive League of Legends Wild Rift, que é o tema do canal dele, dá uma clicada lá na descrição, chega lá no canal dele, se inscreve. Inclusive tem vídeos que eu também tô jogando com ele lá, então vamos participar aí, se inscreve lá porque o canal do cara é topado, é massa. Então é isso aí. Um beijo no coração de vocês, fiquem na paz e até mais.